Salve galera, aqui é o professor Rodrigo, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre operações de números racionais, tá? Um assunto do sétimo ano. Antes de começar as operações, vamos dar uma lembrada em alguns conceitos. Primeiro, o que é um número racional? Número racional é todo número que resulta da divisão de dois números inteiros, tá? Conjunto dos números racionais é representado por esse Qzinho aqui, igual, abre chaves, A sobre B, sendo A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos, ou seja, B diferente de zero, ok? Outro conceito, o que é um módulo de um número racional? É a distância de um ponto associado a um número racional até a origem. Portanto, o módulo de um número racional nunca é negativo. Então, temos a reta numérica aqui, tá? Temos a origem. Se eu tenho um ponto aqui, 2,2, a distância, e um ponto aqui, menos 1,9, então, a distância do 0 até 2,2, 2,2. A distância do menos 1,9 para o zero é 1,9, né, pessoal? Não tem como eu andar uma distância... Tem que falar, eu andei menos 3 km hoje. Não tem como, né? Não existe isso. Existe, eu andei 3 km sentido norte, andei 3 km sentido sul, certo? Tá bom? Então, não existe negativo, é só positivo. Como é uma distância, então, nunca é negativo, beleza? Vamos a alguns exemplos aqui. 2 é racional? Sim, 2 é racional. Por quê? Porque eu posso escrever 2 na forma de uma divisão de dois números inteiros. 2 dividido por 1, 2. 2 pertence aos inteiros, 1 pertence aos inteiros não nulos. Beleza? 0,2 é racional? É racional também, pessoal, porque 0,2, número decimal em forma de fração, 2 sobre 10. Por quê? Porque tem uma casa decimal, então uma casa decimal, 1 zero. 2 dividido por 10, 2 pertence aos inteiros e 10 pertence aos inteiros não nulos. Beleza? Qual é o módulo de menos 7 sobre 16? Módulo a gente representa com essa barrinha, menos 7 sobre 16. O que acontece? O valor do módulo nunca é negativo. Então, o número negativo ele fica positivo. Então, o módulo de menos 7 sobre 16, 7 sobre 16. Qual é o módulo de 12 25 avos? Módulo de 12 25 avos, a barrinha, vai ser 12 25 avos. Beleza? Número positivo fica positivo, número negativo fica positivo. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre a adição de números racionais. Tem dois casos para a gente analisar. O primeiro, quando forem sinais iguais. Então, quando forem sinais iguais, você vai manter o sinal em comum e somar os módulos dos números, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo. Primeiro exemplo. Aqui é um número, são números o quê? Negativos. Negativo, negativo. Então, adição de dois números negativos, o resultado só pode ser negativo. Por quê? Eu estou devendo 5 reais e fico devendo mais 15 reais, no final eu vou dever 15 reais. Então, o que acontece? Como eu represento essa minha dívida? Como menos 15, ok? Então, o resultado vai ser menos. Agora, eu vou somar o módulo deles, ou seja, módulo de menos 4 sobre 7 mais módulo de menos 2 sobre 7. Professor, eu já sei que módulo de um número negativo deixa um número positivo. Posso colocar direto? Claro, pode já colocar direto, já evita uma passagem. Então, já coloca direto. Então, vai ficar assim, ó, menos módulo de menos 4 sobre 7, 4 sobre 7, mais módulo de menos 2 sobre 7, 2 sobre 7. Certo? Adição de fração, denominadores iguais. O que acontece? Mantenho o denominador e faço a operação dos numeradores. Menos denominador 7, operação 4 mais 2. Ok? Resultado fica menos 4 mais 2, 6 sobre 7. Beleza? Tranquilo, né? Então, pessoal, pode fazer direto, pode passar para essa passagem direto, tá bom? Ok? Não esqueça,
adição de dois números negativos, o resultado sempre vai ser negativo. Agora eu tenho dois números positivos. Positivo. Como são dois números positivos, a gente sabe que o módulo de números positivos é sempre positivo, a gente não precisa colocar no módulo. E a gente sabe que, como são dois números positivos, o resultado vai ser positivo. E a gente soma os dois, 3,15 mais 0,23. Agora eu vou fazer com vocês aqui a soma de dois números decimais. Então prestem atenção, tá? Muita gente se confunde. Então vamos lá, 3,15 mais, sempre coloca vírgula embaixo de vírgula. Agora vamos começar a preencher. Lado esquerdo, o 0, lado direito, 23. Então vai ficar 5 mais 3, 8. 1 mais 2, 3, vírgula embaixo de vírgula, 3 mais 0, 3. Então o resultado vai ser 3,38. Resultado positivo, porque eu estou somando dois números positivos. Beleza? Então, prestem atenção nos sinais, que é sucesso. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar os sinais diferentes, tá? Últimos exemplos foram sinais iguais, agora a gente vai trabalhar os sinais diferentes. Então, para você resolver, vai ser de outra forma. Você vai encontrar o módulo dos números positivos e do número negativo, certo? E depois irá fazer a diferença entre o maior e o menor e manter o sinal do maior módulo. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, o menos 1,3 é o negativo e o 2/5 é o positivo. Aqui nesse caso, primeiro a gente vai ter que, porque tem um número decimal e um número em forma de fração. Então a gente vai ter que deixar um número, ou o número decimal em fração, ou o número de fração em decimal. Vamos deixar o número, nesse caso, decimal em fração. Então, vamos pegar aqui, passar ele em fração. Então, 1,3, fração decimal, a mesma coisa que 13. Uma casa decimal, então, é sobre 10. Então, agora eu vou substituir aqui, vai ficar menos 13. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vai ficar menos 13 sobre 10 mais 2/5. Ok? Só que são denominadores diferentes, então eu vou ter que deixar o mesmo denominador. Para isso eu posso fazer MMC, posso multiplicar em cruz, só que nesse caso aqui eu vou colocar vou achar uma fração equivalente a 2/5, cujo denominador seja 10. Beleza? Porque aí fica mais fácil para a gente. Não precisa fazer muita conta. Então, fração equivalente. 2/5, cujo denominador é 10. Do 5 para o 10, eu multipliquei por 2. O que eu faço embaixo, eu faço em cima, porque são irmãos. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 em cima também. Então, fica 2 vezes 2, 4 sobre 10. Então, eu achei uma fração equivalente a 2/5, que é 4 sobre 10. Então, vamos substituir aqui no exercício, na conta. Então, fica menos 13 sobre 10, mais 4 sobre 10, certo? Então, vamos lá. Aqui eu substituir. Beleza. Agora temos como comparar esses números também. Então, mesmo denominador, eu só olho para os numeradores. Módulo de menos... Vamos tirar o módulo também, né? Esqueci de tirar o módulo. Então, módulo. Pessoal, estou fazendo detalhadamente, mas com o passar do tempo de vocês resolverem, pegando confiança, vocês podem fazer direto, tá? Não precisa ficar colocando módulo aqui, fração equivalente, tá certo? Pode fazer direto, se você já sabe. Agora, vamos lá. Módulo de menos 13 sobre 10 é igual a 13 sobre 10, porque o número negativo fica positivo. O módulo de número positivo é positivo. Então, vou fazer aqui, ó, 4 sobre 10, que vai dar 4 sobre 10, certo? Então, pessoal, agora ó, eu vou analisar ó, denominadores iguais, 10, e o 13 e o 4. 13 é maior que o 4, então, como 13 décimos é o negativo, então o resultado vai ser negativo, certo?
Agora eu vou fazer a diferença entre os dois. Então, a diferença entre 13 décimos e 4 décimos. Maior com menor. Vai ficar negativo. Denominadores iguais, eu mantenho o denominador, que é o 10. E faço a operação, 13 menos 4. Menos 13 menos 4 vai dar 9 sobre 10. Então, menos 9 sobre 10, certo? Que é o resultado. Beleza? Então, a gente usou bastante coisa aqui nesse exercício. Fração equivalente, passando um número decimal para fração e o módulo. Beleza? Agora, vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. 0,6 mais menos 1 sobre 2. Então, a gente tem aqui um número decimal e uma fração. Nesse caso aqui, eu vou passar agora a fração para número decimal. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Tá? Agora, vamos resolver o exercício. 0,6 mais menos 0,5. Ok? Agora, vamos descobrir o quê? O módulo desses números. Módulo de um número positivo, que é o 0,6, é 0,6. E o módulo de um número negativo, que é menos 0,5, fica um número positivo, que é 0,5. Então, qual que é o maior? 0,6. Então, 0,6 é positivo, então o resultado final do exercício dessa conta aqui, vai ser positivo, certo? Então, eu vou fazer a diferença do maior com o menor. Então, a diferença do maior, que é o 0,6, menos 0,5. Beleza? Vou fazer a continha aqui para vocês, do número decimal. 0,6 menos, vírgula embaixo de vírgula, à esquerda o 0, à direita o 5. 6 menos 5, 1, vírgula, 0. Então, pessoal, o resultado desse exercício vai ser positivo, tá? Não preciso colocar o mais, só coloco a resposta, 0,1. Ok? Então, ó, presta atenção, conta é diferente de resolução, tá, pessoal? Então, não tem nada... aqui, ó, contas. Pode fazer a conta, não tem problema, mas faz no cantinho, tá? Faz organizadinho, beleza? Prestem atenção nesses exemplos, façam os exercícios. Teve dúvida? Volta, olha, ok? Também, manda no comentário. Professor, fiquei com dúvida em tal passagem, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre subtração de números racionais. Então, como que a gente vai resolver uma subtração de números racionais? Como você vai resolver? Você vai somar o primeiro número com o oposto do segundo. E só, tá? Então, o que é o oposto de um número? Se um número é positivo, o oposto dele vai ser o negativo. Se o número é negativo, o oposto dele vai ser positivo, ok? Então, vamos analisar esses exemplos. Ó, menos 3 quintos, então eu vou manter o meu primeiro número, menos 3 quintos. Eu vou somar com o oposto. O oposto, por que o oposto, pessoal? Porque esse menos, ele pega o oposto, ele faz o quê? Eu pego o oposto. Qual que é o oposto do menos 5 sobre 6? Mais 5 sobre 6. Não preciso colocar o mais, só colocar os 5 sextos aqui. Agora resolver, tá? Certo? Aí eu posso fazer, são denominadores diferentes, tá? Eu posso fazer o MMC, posso fazer fração equivalente. Vou fazer o MMC, fica mais fácil. O MMC entre 5 e 6. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar mais fácil. 5 sextos. Então, vou fazer o MMC. MMC entre 5 e 6. Então, lembra aqui, ó, fatorando, fazendo fatoração. Tem algum número par? Sim. Então, qual que é o primeiro divisor primo? O 2. 5 não divide. 6 dividido por 2, 3. Tem algum número par? Não. Qual que é o próximo primo? 3. 5, repete. 3, 1. 1 já era, acabou aqui. Agora o 5. 5, número primo, 1, 1. Beleza? Agora eu vou multiplicar eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Então, o MMC entre 5 e 6 é um 30, beleza? Agora, lembra lá como que faz o MMC? Se você não lembra, eu vou fazer um jeito mais fácil para você. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer frações equivalentes dos dois. Como que é a fração equivalente? Vou pegar o 3/5, fração equivalente cujo denominador é 30. Do 5 pro 30, eu multipliquei por 6. 5 vezes 6, 30. Então, eu vou ter que multiplicar por 6 em cima também. 3 vezes 6, 18. Certo? Agora, eu vou fazer dos 5/6. Dos 5/6, cujo denominador é 30. Multipliquei por 5 embaixo, agora eu vou ter que multiplicar por 5 em cima. 5 vezes 5, 25. Pronto, peguei duas frações equivalentes, cujo denominador é 30. Então, agora, eu volto lá na minha conta, no meu exercício, e vou fazer menos 3/5 eu posso substituir por 18/30. Mais os 5/6 eu posso substituir por 25/30. Denominadores iguais, né, pessoal? Então, o que a gente faz? A gente mantém o denominador e faz a operação dos numeradores. Menos 18 mais 25. Menos 18 mais 25 é a mesma coisa que 25 menos 18, certo? 25 menos 18. Mesma coisa, pessoal. Só coloquei para ficar mais fácil para vocês perceberem. Então, eu vou tirar 18 de 25. Então, vai ser 7/30. Ok? Tranquilo? Então, a gente tira o MMC, descobre as frações equivalentes e opera normalmente. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer agora o outro exemplo, certo? Então, a gente vai pegar, ó, o que falou? O menos 2,45 menos 3,15. Positivo e positivo, certo? O que vai acontecer agora? Vai pegar o oposto. Então, eu vou pegar o primeiro número, repete, e eu somo com o oposto do segundo número. Então, o oposto do 3,15 é menos 3,15. Ok? Então, cai no quesito lá da soma de sinais diferentes, o número positivo e o número negativo. O que a gente faz? A gente pega o módulo de cada um, descobre o módulo de cada um e vê quem que é maior. Então, ó, o módulo de um número positivo é positivo, 2,45. O módulo de um número negativo, vou até fazer aqui para vocês. Então, módulo de menos 3,15 é um número positivo, 3,15. Então, pessoal, qual que é o maior número? 3,15 do que 2,45. Então, o resultado vai ser negativo, lembram? Menos, aí eu faço a diferença entre o maior e o menor. 3,15 menos 2,45, ok? Vou fazer aqui a conta, fazer a continha aqui, conta. 3,15, vírgula embaixo de vírgula, à esquerda o 2, à direita o 45. Pessoal, uma dica aqui, ó. Se fosse 3,151 e não tivesse nada aqui, você preenche com 0, tá? 5 menos 5, 0. 1 para 4 não dá, eu pego emprestado do lado. 11 para 4, 7,2 menos 2, 0. Então, o resultado vai ser um número negativo 0,70, certo? Então, 2,45 menos 3,15 é igual a menos 0,70 ou menos 0,7, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me envie e estudem. E lembra, quarentena não é férias. Estudem, estudem, estudem. Um abraço e até mais.